Estamos falando sobre Jesus e o reino no Evangelho de Mateus. Algumas das vezes, alguns dos textos em que a palavra reino aparece, em que ela se coloca diante da gente nos textos bíblicos. Eu queria convidar vocês a lermos mais um texto desse, em que a palavra reino aparece aqui. Eu só vou pedir para acenderem a luz aqui da congregação, porque eu tenho um negócio, eu gosto de falar olhando nos olhos e de falar vendo que tem gente aí me ouvindo, sabe? Então, as luzes acesas ajudam a enxergar as pessoas, olhar nos olhos e podermos conversar, tá bem? Eu vou ler Mateus capítulo 21. A partir do verso 28, que é uma parábola que Jesus está contando, chamada a parábola dos dois filhos. Então, em Mateus 21, verso 28, Jesus diz assim: E então, o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha, na plantação de uva, na parte da terra que o homem possuía. Provavelmente os filhos seriam herdeiros, então já tinham que começar a trabalhar ali. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: vá lá trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O que disse que não ia e depois foi? Ou o que disse que ia e depois não foi? E eles responderam: o primeiro. O que disse que não ia e depois foi, esse fez a vontade do pai. Jesus então lhes disse: eu vou lhes dizer uma verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João Batista veio mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram na sua pregação, mas os publicanos e as prostitutas creram. Palavras bastante inquietantes de Jesus, mais uma vez querendo colocar diante da gente o que era o reino para ele. De que maneira ele nos ensinava a respeito de reino de Deus. Eu tenho repetido aqui algumas vezes que o conceito do reino de Deus nos evangelhos não é de um reino físico, não é de um reino com palácio, com exército, com fronteiras, com trono. O reino é dentro das pessoas, ele se realiza dentro das pessoas. Jesus diz isso no Evangelho de Lucas: quando disserem a vocês, o reino está aqui ou o reino está acolá, não acreditem, o reino de Deus está dentro de vocês. E quando Jesus diz, venha ao teu reino, na oração do Pai Nosso, e quando ele faz essa oração, a ideia do reino de Deus é a ideia da soberania de Deus, da vontade de Deus se cumprindo, da vontade de Deus se realizando, onde a vontade de Deus é feita, onde a vontade de Deus é realizada, onde a vontade de Deus é obedecida, ali você tem o reino. Ali o reino de Deus está presente. No finalzinho do Sermão do Monte, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre é como o homem que construiu a casa sobre a areia. Bate a tempestade e a casa cai. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, esse está construindo a sua casa sobre a rocha. E a tempestade virá e ela permanecerá.
Bem, então nós temos aqui um texto que está voltando às raízes do que reino de Deus significa. Normalmente, quando Jesus falava em reino de Deus, ele estava se contrapondo ao reino de César. Eu já falei isso aqui também. Quando a gente lê nos evangelhos sobre reino de Deus, é uma contraposição ao reino de César, ao império de César, ao governo de César, ao estabelecimento do reino humano. E Jesus diz, olha, não pensem no reino de Deus assim como são os reinos humanos. O reino de Deus não tem nada a ver com os reinos humanos. Tem uma lógica diferente, tem uma estratégia diferente, tem uma imposição diferente, tem uma manifestação diferente. E não foi à toa, então, que no Evangelho de João, Jesus diz diante de Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não tem as regras dos reinos do mundo. O meu reino não tem as ideias dos reinos do mundo. O meu reino não tem a maneira de ser dos reinos do mundo. Então não tem comparação. Reino de Deus, além de ser algo subjetivo, do coração, da vida de cada um, da experiência pessoal com Jesus e seus ensinos, ele também possui regras e leis totalmente diferentes das regras e das leis dos reinos humanos. E aqui, mais uma vez, Jesus volta a essas raízes do que seria o reino de Deus, contando essa parábola, e nessa parábola, a parábola dos dois filhos, a gente descobre pelo menos 3 coisas aqui a respeito do reino de Deus e de que maneira Jesus está mostrando aos seus discípulos essas características do reino. A primeira coisa que fica muito clara, talvez nem precisasse aqui de um pregador para falar sobre isso para vocês. Qualquer pessoa lendo esse texto na sua superficialidade, qualquer primeiro olhar no texto, qualquer leitura mais rápida, mais superficial sobre o texto, qualquer um que bateu os olhos nesse texto vai descobrir e vai perceber que a primeira coisa que Jesus está mostrando nesse texto é que no reino de Deus a questão é mais de fazer do que de falar. Está muito claro isso. No reino de Deus importam as ações, não importam as intenções. No reino de Deus importa a fé transformada em prática. No reino de Deus importa o amor que se torna gesto. No reino de Deus não há discursos bonitos. No reino de Deus não há letras de músicas bem intencionadas. No reino de Deus não há liturgias culticas bem feitas. O que vale no reino de Deus é como vivemos. O que vale no reino de Deus é como andamos. O que vale no reino de Deus é a nossa vida em casa. O que vale no reino de Deus é a nossa vida em família. O que vale no reino de Deus é o nosso relacionamento com as pessoas. O que vale no reino de Deus são nossas ações, nossos gestos, nossa conduta, nosso comportamento. O que vale no reino de Deus é que marido somos, que esposa somos, que pai somos, que filhos somos. O que vale no reino de Deus é que patrão somos. O que vale no reino de Deus é que empregados somos. O que vale no reino de Deus é que vizinhos somos. Então, o que vale no reino de Deus não é o que pretendemos, não é o corpo das nossas doutrinas, não é a recitação do credo bem feita, não é recitar versos bíblicos. O que vale no reino de Deus é o que fazemos, é o resultado, é o fruto. É o que acontece. Então isso está muito claro. Até pela resposta que Jesus provocou e que foi dada a quem fez a vontade do Pai,
Foi aquele que, mesmo contra a teoria, acertou na prática. E o que ameaçou a prática, mas acabou ficando só com a teoria, esse não fez. Aquele que fez a vontade de Deus foi o que produziu um fruto. Foi o que concretizou uma ação. Aquele que fez a vontade de Deus foi o que colocou em prática o ensino. Aquele que fez a vontade de Deus foi aquele que encarnou na sua vida, nos seus gestos e na sua caminhada, os ensinos do Evangelho. Então esse fez o reino, fez a vontade do Pai. Esse fez a vontade do Pai. Então a primeira coisa que a gente descobre sobre o reino de Deus é que nós não somos medidos pelos discursos que fazemos, pelas palavras bonitas que usamos, pelas teologias que desenvolvemos, pelo conhecimento doutrinário, pelo culto bem feito. O que conta no reino de Deus é a vontade de Deus ser feita na nossa vida. É a maneira como vivemos. O reino de Deus é sobre uma maneira de viver. O reino de Deus é sobre uma maneira de se conduzir. O reino de Deus é sobre uma maneira de conviver com os outros. É sobre isso que trata o reino de Deus. A segunda coisa que fica muito clara nesse texto, também, quando a gente lê, é a descrição do que aconteceu com o primeiro filho. E aparece ali uma expressão muito interessante. Eu gosto demais daquela expressão. Até porque a expressão que aparece aqui, nessa parábola, aparece na parábola do filho pródigo e aparece num texto muito específico do apóstolo Paulo em Filipenses. Que é quando ele diz, a ideia dele mudou. Virou a cabeça. Mudou a forma de pensar. Ele disse que não ia, e aí o texto diz, mas mudou de ideia. E foi. Entre o não querer ir e o ir, aconteceu a mudança da cabeça. Aconteceu a mudança das ideias. Aconteceu a mudança da mente. E eu disse que é a mesma expressão que aparece, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Aquele filho que estava lá, naquela situação em que a cabeça dele mudou. Em que ele mudou de ideia. E ele que quis sair da casa do pai, mudou de ideia e resolveu voltar para a casa do pai. A ideia mudou. E não só mudou de ideia, mas juntou as ações à ideia. Ele disse, vou voltar para a casa do meu pai, e voltou. Transformou o pensamento em ação. Mas tudo começou na ideia mudada. A ação mudada começa na ideia mudada. Na cabeça mudada, na mente mudada. Que é o que o Evangelho vai chamar algumas vezes, por exemplo, de conversão. Conversão é mudança de cabeça. Conversão é a mudança da ideia. Conversão é quando vira a cabeça. Quando as ideias, quando a cabeça estão indo numa direção e muda de direção. Muda de ideia. Muda de visão, muda de compreensão, muda de entendimento, muda a cabeça. E aí começa a ir numa outra direção, num outro caminho. Foi o que aconteceu com aquele primeiro filho. Ele disse, não vou fazer, mas mudou de ideia e fez. Mas eu disse a vocês que essa expressão também aparece num outro texto do apóstolo Paulo em Filipenses, que é o texto em que Paulo, duas vezes na carta aos Filipenses, usa essa expressão. Na primeira, quando ele diz,
haja em vocês a mesma mente, ou a mesma ideia, ou a mesma cabeça de Cristo. Que vocês tenham a mesma mente, a mesma ideia, a mesma cabeça de Cristo. E quando está se referindo a duas irmãs de Filipenses, que estavam rompidas, que estavam brigadas, por algum motivo que não fica muito claro, o apóstolo Paulo volta a usar essa expressão e diz: e que fulana e fulana tenham também a sua mente transformada. Mudem a ideia e se reconciliem. É a mesma expressão que aparece nessa parábola, ele mudou de ideia. É a mesma coisa que acontece com o filho pródigo, ele muda de ideia e volta para casa. É a mesma coisa que acontece em Filipenses, Paulo dizendo: tenham a cabeça de Cristo, e diz aquelas duas senhoras que elas tenham a cabeça de Cristo. De maneira que reino de Deus significa cabeça transformada. Reino de Deus significa mente transformada, porque tudo começa aqui. Aqui, quando a coisa está transformada, mudam as ações. Aqui, quando a coisa está transformada, muda a vida. Aqui, quando a coisa está transformada, mudam os desejos. Aqui, quando a coisa está transformada, muda o comportamento. E aqui, quando a coisa está transformada, mudam as relações. Tudo é uma questão de como as coisas estão aqui. Por isso, o apelo de que a mente seja mudada, mudem as suas mentes. Seja a mente de vocês a mesma mente de Cristo. Ou, como vê em outras versões, pensem como Cristo pensa. Reino de Deus, então, significa mais ação do que teoria. Reino de Deus é a vida. Reino de Deus é como vivemos. Reino de Deus, em segundo lugar, significa mente transformada, cabeça transformada, ideia transformada, vida transformada. Reino de Deus se refere à transformação da vida. E em terceiro e último lugar, o reino de Deus se refere à ação da graça para aquele que sabe que precisa de graça. E aqui, nesse texto, talvez tenhamos a imagem mais ofensiva, a imagem mais pontiaguda, a imagem mais incômoda. Jesus olhando para aqueles líderes religiosos, Jesus olhando para os mestres da lei, Jesus olhando para os sacerdotes, Jesus olhando para aquelas pessoas que tinham uma vida religiosa muito bem construída, e dizendo a elas: as prostitutas, os pecadores que vocês condenam, vão entrar antes de vocês no reino. E ele diz: por quê? Porque a graça chega àqueles que sabem que precisam da graça. Quem não admite precisar da graça, a graça não vai chegar a ele. Então o que Jesus estava dizendo a eles era o seguinte: olha, eu sei que vocês acham que vocês são ótimos. Eu sei que vocês acham que vocês são muito bons. Eu sei que vocês acham que vocês cumprem as suas regras religiosas direitinho, que vocês vão ao templo direitinho, que vocês guardam o sábado direitinho, que vocês oferecem seus sacrifícios direitinho, que vocês fazem suas orações direitinho,
que vocês estudam a lei de Moisés direitinho, eu sei que vocês acham que fazem tudo direitinho. E fazem tão direitinho que vocês acham que isso basta. E não se sentem dependentes da graça. Vocês acham mesmo que são tão bons diante de Deus que não precisam da misericórdia dele. E não precisam da graça dele. A graça não vai chegar a vocês. Agora, esses que vocês vivem criticando, esses publicanos, esses pecadores, essas prostitutas, essa gente à margem, essa gente indigna de estar no templo, essa gente indigna de entrar no lugar santo, essa gente indigna de estar na presença de Deus. Eles têm uma coisa que vocês não têm. Eles sabem que precisam da graça e do amor de Deus. Eles sabem quem eles são e eles sabem que precisam do perdão do Senhor. Eles sabem que eles não têm o que oferecer. Eles sabem que eles não têm o que dar a Deus. Eles sabem que eles não têm o que apresentar a Deus numa troca de negócios, numa barganha. Eles sabem que eles não têm o que oferecer a Deus numa barganha. Eles sabem que diante de Deus eles só podem dizer: ou a tua graça é por nós, ou estamos perdidos. E essa posição deles, de compreensão da necessidade da graça, do amor, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, é o que os salva. É o que os aproxima de mim. E é o que fará com que eles entrem no reino. Porque o reino não é feito por pessoas que cumprem direitinho a sua religião. O reino é feito por pessoas que reconheceram precisar da graça e da misericórdia de Deus e por isso foram alcançadas por essa misericórdia e por essa graça. O reino de Deus não é formado por pessoas que vão chegar a Deus e dizer: eu estou aqui porque eu fiz isso e fiz aquilo. O reino de Deus é formado por pessoas que vão dizer a Deus: eu não tinha o que fazer. E eu precisei só depender desse amor e dessa misericórdia. Eu não tenho o que apresentar. Eu não tenho o que mostrar. Eu só posso me agarrar nesse amor e nessa misericórdia e ficar agarrado com isso, para que esse amor e essa misericórdia me levem para dentro do reino. Essa é a grande diferença que Jesus queria mostrar àquelas pessoas. Diferente do reino dos homens, onde os que têm poder se estabelecem. Diferente do reino dos homens, onde os que conquistam se estabelecem. Diferente do reino dos homens, onde a força se estabelece. Diferente do reino dos homens, onde o dinheiro se estabelece. Diferente do reino dos homens, onde a posição social se estabelece. Diferente do reino dos homens, onde a política se estabelece. Diferente do reino dos homens, onde a ideologia se estabelece. Diferente do reino dos homens, onde a propriedade se estabelece. Diferente do reino dos homens, onde o que eu acumulo se estabelece. O reino de Deus é daqueles que não têm nada a oferecer e dependem tão somente da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Nessa noite, eu gostaria que nós saíssemos daqui muito bem conscientes disso, mas muito especialmente perguntando a nós quem somos.
Qual dos dois filhos nós somos? Nós somos o filho que só finge fazer, mas não faz. Nós somos o filho que tem a teoria muito bem construída, mas vida zero. Somos o filho que tem a religiosidade bem formada, mas zero de prática, de gesto, de caminhada. Ou nós somos o filho que mudou de ideia, o filho que mudou a cabeça, o filho que mudou a visão, o filho que mudou os sentimentos, o filho que foi transformado. Onde é que nós estamos nessa história? Qual dos dois filhos nós somos? Ou então, em que posição nós estamos? Nós estamos na posição daqueles que se sentem sócios de Deus, no direito de julgar a tudo e a todos. Se sentem tão sócios de Deus que se acham poderosos para isso e para aquilo. Se sentem tão sócios de Deus que se tornaram incapazes de ter sensibilidade, de amar, de servir. Ou nós somos aqueles que sabem que dependem da graça, da misericórdia, que nada são, nada têm a oferecer, a não ser apegar-se com sua fé e sua confiança na misericórdia e no amor de Deus. Onde é que nós estamos? A qual grupo? Qual dos dois grupos nós pertencemos? Nessa noite eu queria convidar você a avaliar muito bem qual o lugar que você tem estado. Ou se você mudou. Porque podemos mudar de duas maneiras. A gente pode mudar começando a vida cristã como um publicano arrependido, contrito, e ir se transformando num fariseu legislador, e ir se transformando num fariseu empedernido. Ou mudamos no sentido de que deixamos de ser fariseus empedernidos e nos transformamos em publicanos contritos. Qual é o caminho que a gente está fazendo? A gente está fazendo o caminho de se tornar mais um publicano contrito? Ou a gente está fazendo o caminho de se tornar mais um fariseu enfurecido? Qual é o caminho que a gente está fazendo? Como é que está sendo construída a nossa espiritualidade? A nossa espiritualidade está sendo construída ao redor da legislação, da exigência, da cobrança, do juízo sobre os outros? Ou a nossa espiritualidade está sendo mais construída em cima do amor, da graça, da misericórdia? A nossa comunhão com Deus, ela acontece com ritos, com liturgias. Ou a nossa comunhão com Deus, ela acontece com piedade, com espiritualidade, com comunhão. A nossa vivência da fé cristã, ela é feita à moda dos fariseus, sacerdotes e escribas? Ou ela é feita à moda da viúva pobre, do publicano contrito, do Mateus arrependido, do Zaqueu transformado? Qual é o nosso lugar? E qual é o lugar da nossa vivência de fé? É sobre isso que trata o reino de Deus. A gente está querendo transformar o reino de Deus numa projeção do reino dos homens? Ou a gente está no reino dos homens para influenciar o reino dos homens com o reino de Deus?
qual é a nossa posição. O que é que estamos buscando e o que é que estamos vivendo. Essa pergunta incômoda, essa parábola nos faz. E essa pergunta incômoda, o Espírito Santo fará aos nossos corações. E que não nos deixe dormir hoje, sem que nós descubramos em que lado estamos. E resolvamos, diante de Deus, e de um real quebrantamento e contrição, ficarmos do lado do que é de fato o reino de Deus, e não o reino dos homens. Que o Senhor nos abençoe assim. Amém.